No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13, ali nos apresenta o início da história de Davi. O contexto da história nos revela que Saul, até então rei de Israel, havia sido rejeitado por Deus. Contudo, a sua rejeição não se deu porque ele era uma pessoa incapaz, ímpia ou perversa, nem tampouco porque ele era simplesmente um pecador. Ele foi rejeitado porque tinha um coração soberbo. Saul jamais se reconhecia errado e não se dobrava diante das evidências do seu próprio erro. Antes, ele sempre buscava se justificar. Samuel, o profeta, durante muito tempo, chorou e prateou por causa da rejeição de Saul. Era como que se Samuel esperasse uma reconsideração de Deus, para que ele reconduzisse Saul ao trono. Contudo, diante do choro de Samuel, Deus disse: "Basta", e perguntou: "Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?" Então, na verdade, Deus tinha outros planos para seu povo, outro homem, outro rei para colocar à frente do seu rebanho. Por isso, ele enviou Samuel à cidade de Belém e à família de Jessé. Ao chegar a Belém, Samuel convocou todo o povo para uma festividade para Deus. Ele havia recebido a direção de não apenas ungir o novo rei, mas também de celebrar uma adoração a Deus juntamente com os moradores de Belém. Quando todos chegaram para participar daquele momento, incluindo Jessé e seus filhos, Samuel imaginou estar diante do novo rei quando viu o primogênito de Jessé, Eliabe. Ele era um homem alto e forte e era um soldado dos exércitos de Israel. Contudo, Samuel foi enganado pelos seus próprios sentidos. Deus não havia escolhido aquele homem nem os outros 6 que o seguiram. Samuel ficou intrigado. Se estavam ali todos os filhos de Jessé, e Deus lhe havia afirmado que um dos filhos de Jessé seria ungido rei, o que estava acontecendo? Então, Samuel perguntou a Jessé: "Acabaram-se os teus filhos?" Apesar de ter Samuel convocado todos os habitantes de Belém, de fato Jessé possuía um outro filho que não estava presente, Davi. Ele estava apacentando as ovelhas quando se deu a convocação, e ninguém havia se lembrado de chamá-lo. Mas aquele que tinha sido esquecido por todos, não foi esquecido por Deus. Ele era o futuro rei de Israel. Ao ver Davi, que era ruivo, de belos olhos e boa aparência, disse Deus: "Levanta-te e unge-o, pois este é ele." Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então, o que nos mostra este relato? Este relato nos mostra que os critérios de Deus são totalmente diferentes dos critérios dos homens. A escolha de Deus não é feita de acordo com os critérios das pessoas. Desde a mais tenra idade, o primogênito do rei era preparado para ocupar o lugar do pai, quando esse viesse morrer. Ele era educado pelos homens mais sábios, recebia aulas de espada, aprendia a usar o arco e a flecha, tinha aulas de montaria, acompanhava o pai nas visitas administrativas, visitava diplomaticamente as cidades. Era comandante do exército, aprendia algumas noções de administração e era ensinado a viver na corte. De acordo com esse critério, o próximo rei de Israel deveria ser Jonatã, o primogênito de Saul. O próprio Saul testificou esse entendimento em 1 Samuel 20:31. "Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro teu reino, pelo que mandas buscá-lo agora, porque deve morrer." Então, aos olhos das pessoas, Jonatã se encaixava em todos os critérios estabelecidos. Entretanto, Deus não age segundo os pensamentos das pessoas. Para Deus, não importa se as pessoas estabeleceram que o líder deve ser descendente do último, ter um curso superior, ser inteligente, bonito, rico, bem-sucedido nos negócios ou conhecido da população. Está registrado em Isaías 55, 8 e 9.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então entendemos assim que a escolha de Deus é feita de acordo com o coração da pessoa. Em 1 Samuel 16:7 nós lemos: o homem vê o exterior, porém Deus o coração. Ainda que aos nossos olhos os critérios de Deus sejam imprevisíveis e insondáveis, a Bíblia nos ensina que Deus, preferencialmente, escolhe aqueles que têm um coração que agrade a Ele. A palavra coração, nesse texto em toda a Bíblia, faz referência à totalidade da vida do ser humano. Sem dúvida, há várias coisas que conseguem influenciar uma pessoa a agir de uma determinada maneira. É exatamente isso que Deus enxerga. Ananias e Safira, por exemplo, tiveram uma boa atitude ao dar uma oferta para Deus. Contudo, a motivação do coração deles era errada e por isso Deus os rejeitou. Tiago, falando sobre a boa atitude da oração, escreve que a motivação errada impede uma pessoa de receber o seu pedido de oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-lhes em vossos prazeres, conforme Tiago 4:3. Então, tendo a pessoa o genuíno desejo de glorificar a Deus, de entregar-se a Ele, de ser-lhe fiel e de prestar-lhe obediência, então Deus a olha com preferencial disposição de fazê-la líder.